Do sambaqui à fumaça industrial, de lutas esquecidas a vozes que persistem. Raízes do Tempo, a verdadeira história de Cubatão. Uma realização EJS Produções. Muito antes de existir qualquer estrada, qualquer porto, qualquer indústria, o chão de Cubatão já guardava histórias milenares. Por volta de 7.000 anos antes do presente, grupos humanos ocupavam essa região costeira, vivendo da pesca, da coleta e do contato íntimo com o mangue e a Mata Atlântica. Deixaram vestígios que atravessaram os séculos. Montes de conchas, ossos, pedras e artefatos conhecidos como sambaquis. Verdadeiros monumentos construídos com o passar das gerações. Esses povos pré-históricos não tinham escrita, mas registraram sua presença em fragmentos de cerâmica, em pontas de lança, em esqueletos cuidadosamente enterrados, em ossadas de peixes e restos de fogueiras. Viviam em harmonia com os ciclos da natureza. Respeitavam os ciclos das marés, seguiam os sinais das estações e se adaptavam às rotas do alimento e da água. A Serra do Mar, com seus rios e florestas densas, não era barreira, era abrigo, era fonte de plantas, frutos, caça e proteção espiritual. Os manguezais, hoje ameaçados, eram para eles santuário e sustento. Ali, entre raízes entrelaçadas e águas salobras, brotava a vida abundante. O que chamamos hoje de Cubatão era para eles um espaço simbólico, onde o mundo dos vivos e o dos ancestrais se tocavam. A cosmologia desses povos era marcada pelo respeito à terra, pelos rituais ao redor do fogo e pela escuta silenciosa da floresta. Por volta do ano 1000 depois de Cristo, novas etnias começaram a ocupar o litoral. Os tupiniquins, que faziam parte do grande tronco tupi, vindos da Amazônia e de outras regiões do interior. Eram povos agricultores, pescadores e navegadores. Habitavam aldeias coletivas, viviam em ocas grandes e plantavam mandioca, milho e batata doce. Eram também guardiões do território, conhecedores dos caminhos da serra, da cura pelas ervas e da geografia do rio e do mar. Quando os primeiros colonizadores europeus chegaram, os tupiniquins já conheciam cada dobra do vale, cada trecho do mangue, cada trajeto seguro pela mata. Essa Cubatão ancestral, feita de raízes profundas e memórias enterradas, é a fundação invisível sobre a qual tudo o mais foi construído. Produções. Com a chegada dos portugueses ao litoral brasileiro no século XVI, iniciou-se uma nova era, marcada não por descobertas, mas por invasões. A terra que os indígenas conheciam e respeitavam passou a ser medida em sesmarias, dividida por imposição, explorada por ganância. No território que hoje compreende Cubatão, os caminhos do interior começavam a ser abertos. Trilhas indígenas foram alargadas e convertidas em vias de escoamento para a exploração. Assim nasceu o Caminho do Mar, elo estratégico entre o litoral e o Planalto Paulista, por onde passariam tropeiros, soldados, missionários e carregamentos de riquezas naturais. O caminho, temido pela inclinação da serra, pelas chuvas constantes e pelos perigos da mata, ganhou o apelido de Caminho do Inferno. Por essas veredas, passavam também os gritos sufocados de milhares de indígenas escravizados. A mão de obra indígena foi a primeira a ser forçada a trabalhar em lavouras, carregamentos e construção. Mais tarde, a escravidão negra se consolidaria como o alicerce perverso do modelo colonial. Os engenhos se espalhavam pela região, com grandes roldanas, canaviais, senzalas e chaminés. A cana-de-açúcar era o ouro branco da época.
mas o preço era a dor, o trabalho forçado e o apagamento das culturas africanas e indígenas. Ao lado do poder econômico, instalavam-se também as bases religiosas. Capelas, missões jesuíticas e irmandades se estabeleceram no vale, formando os primeiros núcleos sociais organizados sob a lógica europeia. Os padres aprendiam as línguas indígenas, mas também impunham o batismo, o altar e a cruz. Neste tempo, surgem também lendas e histórias populares que ainda hoje resistem na oralidade local. Fantasmas de tropeiros perdidos na serra, imagens sagradas que brotam do chão e promessas feitas aos pés da cruz por viajantes em busca de salvação. A paisagem de Cubatão se transforma. Florestas são cortadas, rios represados, trilhas reforçadas com pedras, mas em cada clareira aberta um conflito velado. Em cada engenho, um silêncio imposto. Em cada igreja, uma tentativa de reescrever o sagrado. Assim se instala o colonialismo no território, com espada, com cruz e com ferro. E com ele, começa a apagar-se, mas também a resistir, a memória dos povos originários. No século XIX, o Brasil passava por uma profunda transformação econômica impulsionada pelo cultivo do café, especialmente no interior paulista. O Porto de Santos se tornava o principal canal de exportação dessa riqueza. Mas entre o Planalto produtor e o litoral santista, a Serra do Mar se impunha como um obstáculo natural, íngreme, úmida e coberta por Mata Atlântica. Foi nesse cenário, entre a natureza e o progresso, que se desenhou o destino de Cubatão. Em 1867, a inauguração da ferrovia São Paulo Railway marcou uma nova era. Utilizando tecnologia britânica, a ferrovia vencia o desnível da serra com planos inclinados, locomotivas especiais e uma engenharia ousada. Contudo, para Cubatão, o impacto inicial foi ambíguo. O café passava direto, escoado para o Porto de Santos, sem gerar riqueza local. A cidade era passagem, não destino. O verdadeiro impulso viria depois, quando a ferrovia passou a transportar também passageiros. A estação Cubatão e a estação Raiz da Serra tornaram-se pontos de chegada para trabalhadores, engenheiros e comerciantes. A vila começou a crescer, com pensões, armazéns e pequenos comércios surgindo ao redor dos trilhos. Aos poucos, Cubatão deixava de ser invisível. Com a chegada de imigrantes europeus e brasileiros de outras regiões, formaram-se as primeiras vilas operárias. A madeira e o barro moldavam casas simples, e a economia de subsistência ganhava forma com a agricultura local, especialmente a bananicultura. Por décadas, o cultivo e o comércio de bananas foram o sustento de muitas famílias, e uma das principais atividades econômicas do município, garantindo emprego e integração com outros centros. No início do século XX, Cubatão começou a atrair indústrias. A fábrica de anilinas, uma das primeiras do gênero no Brasil, instalou-se na cidade, fabricando corantes e produtos químicos. Em seguida, a Companhia Santista de Papel, uma referência no setor de celulose, se estabeleceu no bairro Fabril. Essas empresas não apenas movimentaram a economia, como também impulsionaram a urbanização local, criando empregos, estimulando o comércio e moldando o perfil industrial da cidade. Até meados do século, a cidade ainda mantinha características rurais. Os meios de transporte eram rudimentares: carroças, burros e canoas nos rios Cubatão, Perequê e Casqueiro. As ruas de terra e o ritmo lento contrastavam com o crescimento que se aproximava. Oficinas, mercearias e pensões davam conta de uma economia que começava a pulsar mais forte. Um marco definitivo dessa transição foi a inauguração da usina hidrelétrica Henry Borden, em 1926. Utilizando a água represada da represa Billings, sua engenharia de ponta com os emblemáticos condutos metálicos transformou o sopé da serra em centro de geração de energia. A usina tornou-se essencial para o desenvolvimento industrial de São Paulo, mas também fortaleceu Cubatão como elo estratégico na cadeia energética e industrial. Nos arredores da estação ferroviária, o adensamento populacional trouxe mais movimento.
Bares, oficinas e pensões abriam suas portas para atender ao fluxo de passageiros e cargas. Cubatão começava a se configurar como um centro urbano, mas ainda sem autonomia política. Na década de 1930, outro divisor de águas começava a ser construído, a Via Anchieta. Com início em 1938, a rodovia foi um marco logístico e técnico. Para sua construção, centenas de trabalhadores do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, DER, ergueram acampamentos nas encostas da Serra do Mar. Esses núcleos temporários, instalados em diferentes altitudes, deram origem aos bairros das cotas: Cota 95, Cota 100, Cota 200, Cota 400 e Cota 500, assim nomeados com base na altitude em metros. Terminadas as obras, muitos trabalhadores permaneceram. Os acampamentos evoluíram para comunidades permanentes e os bairros cota criaram raízes, com escolas, pequenos comércios e laços comunitários que resistem até hoje. A cidade crescia para o alto, literalmente, nas encostas da serra. Mas, apesar de seu crescimento urbano e industrial, Cubatão ainda era subordinada a Santos. A ausência de autonomia administrativa dificultava investimentos locais e decisões políticas estratégicas. Esse sentimento de limitação culminou em um movimento emancipacionista, liderado por moradores, comerciantes e lideranças comunitárias, que exigiam voz e protagonismo. Em 17 de outubro de 1948, um plebiscito histórico mudou tudo. Dos 1.199 votos, 1.107 disseram sim à emancipação. E em 24 de dezembro do mesmo ano, pela Lei Estadual número 233, nascia oficialmente o município de Cubatão. A instalação se deu em 9 de abril de 1949, com a posse de Armando Cunha como primeiro prefeito, figura central na conquista da autonomia. A partir daí, as primeiras ações estruturantes começaram: pavimentação de ruas, construção de pontes, ampliação da rede escolar e melhoria dos serviços de saúde. Cubatão deixava de ser apenas um ponto de passagem entre o Planalto e o Porto e assumia-se como cidade, uma cidade com rosto, vontade e futuro. O que antes era trilho e barranco tornava-se avenida e ponte. O que antes era silêncio entre os trilhos, agora ganhava voz e cidadania. Cubatão estava pronta para entrar de vez no mapa industrial do Brasil. EJS Produções. A partir dos anos 1950, Cubatão entrou numa nova fase decisiva. A industrialização em larga escala provocou uma transformação profunda. Nos anos 1950, Cubatão se rendia à força da indústria. Era o início de uma era marcada pelo crescimento acelerado e pelas primeiras cicatrizes ambientais. Quase no coração da cidade, instalaram-se a Companhia Brasileira de Estireno, marco da produção petroquímica nacional, e em 1955, a refinaria Presidente Bernardes, que transformou a cidade em polo estratégico da Petrobras, com capacidade inicial para 45 mil barris por dia. O petróleo, a química e o aço tomavam forma. Cubatão tornava-se vital para a economia do país. Em 1963, a Cosipa, Companhia Siderúrgica Paulista, iniciou operações, transformando Cubatão em um dos maiores polos siderúrgicos do Brasil. Diferentes indústrias químicas e metalúrgicas surgiram ao redor, multiplicando o impacto ambiental. O coração da indústria batia forte e poluído no sopé da Serra do Mar.
Nesse contexto, os bairros Vila Parise e Jardim São Marcos cresceram desordenadamente, ocupados por trabalhadores e suas famílias, cercados por chaminés e emissões tóxicas. As condições de vida eram severas. Doenças respiratórias, crises de saúde e nascimentos com malformações eram comuns. Ali, entre a fumaça e a esperança, surgiam comunidades esquecidas. Viver era, na essência, resistir. O problema chegou a tal ponto que, nos anos 80, Cubatão foi considerada um dos lugares mais poluídos do planeta. O ar cinzento dolorido punha em risco a vida das pessoas. O céu de Cubatão doía nos pulmões. A tragédia mais marcante ocorreu em fevereiro de 1984, quando uma tubulação de gasolina que passava por dentro da Vila Socó explodiu, provocando a morte de dezenas de pessoas e deixando um rastro de destruição. Naquele fogo, o mundo viu o símbolo da negligência ambiental, vidas humanas subjugadas aos interesses econômicos. Na Vila Socó, o fogo selou o que a fumaça já gritava há anos: vidas valiam menos que lucros. O impacto impulsionou uma reação. Órgãos ambientais como a CETESB, governos e a ONU, especialmente a partir da ECO 92, passaram a agir com força. O programa Vale da Vida da CETESB, iniciado na década de 1980, reduziu em mais de 97% a emissão de poluentes atmosféricos e 92,5% da carga orgânica nos rios, além de uma diminuição de 85% na geração de resíduos sólidos. Na Semana do Meio Ambiente de 2025, o Estado investiu mais 3,8 milhões de reais em modernização de estações de monitoramento do ar em Cubatão e Vila Parise, incluindo sensores de partículas PM2,5, reforçando a vigilância ambiental. Ainda assim, diante da urgência da situação, tomou-se uma medida drástica: a remoção dos bairros mais afetados. As famílias de Vila Parise e Jardim São Marcos foram transferidas entre 1983 e 1985 para o bairro chamado Bolsão 8, ou Jardim Nova República, construído em um local mais afastado das áreas industriais. A nova localidade, inicialmente improvisada e com infraestrutura precária, uma favelização disfarçada, só foi consolidada anos depois com investimentos em saneamento, pavimentação e serviços urbanos. Ao longo do tempo, o bairro ganhou estrutura urbana adequada e se firmou como um dos principais núcleos habitacionais planejados de Cubatão pós-remoção. Foi preciso desmontar bairros inteiros para salvar uma geração. Vila Parise e Jardim São Marcos viraram memória, mas também um alerta para o futuro. O processo de despoluição continuou. Em 1992, na ECO 92, Cubatão foi apontada como símbolo de recuperação ambiental. A instalação de filtros industriais, a substituição de óleo fusível por gás natural e a recuperação dos rios e mangues reduziram 98% dos poluentes atmosféricos, até a Rio+20. Hoje, o salto ambiental é reconhecido globalmente. Cubatão conquistou o selo Three Cities of the World, da ONU-FAO. Investiu em plantio de mais de 1.000 hectares de áreas verdes e ampliação de espaços públicos urbanos. Ainda existem desafios, como manter o monitoramento eficaz, garantir transparência nas indústrias, proteger áreas sensíveis e assegurar qualidade de vida para todos os moradores. Mas a cidade renasceu. Entre a dor e o despertar, nasceu uma consciência. A luta pela vida virou uma luta política ambiental. No início do século XXI, Cubatão entrou numa fase marcada por um esvaziamento industrial que poucos previram. Empresas tradicionais do município começaram a encerrar suas atividades ou foram vendidas, provocando grande impacto na economia local. Entre as indústrias que fecharam estão a Alba, a Ródia, que encerrou uma de suas unidades após pressões ambientais e problemas com a produção de pentaclorofenato, Yara e Mosaic, ambas do setor de fertilizantes, Votorantim, produção de cimentos, e Intercement. Outras empresas instaladas em Cubatão que foram afetadas ou encerraram suas operações incluem Cimento Santa Rita, Engeclor, Engebasa, Gespa, Liquid Carbonic, Liquid Química, Hidromar e Petrocoque. O
fechamento de muitas dessas unidades, especialmente no setor de fertilizantes, foi influenciado pela concorrência de mercado, exigências ambientais mais rigorosas e dificuldades econômicas. Com o silêncio das chaminés e os galpões vazios, veio o impacto direto na trama urbana. A cidade cresceu sem planejamento, com periferias se expandindo rapidamente em terrenos inapropriados. Moradias surgiram nas encostas da Serra do Mar e sobre áreas de mangue, em locais como Vila Caíque, Vila Esperança, Ilha Bela e Sítio Novo, entre outros, sem qualquer infraestrutura básica. As ruas desses bairros são, em sua maioria, sem pavimentação, ostentando lama, chuva e irregularidades. A rede de água e esgoto é insuficiente ou inexistente. Ônibus circulam de forma precária, com horários irregulares e itinerários limitados, deixando parte da população isolada. Os rios da cidade, historicamente impactados pela poluição industrial, agora sofrem com esgoto doméstico e acúmulo de lixo. O mangue segue sendo suprimido pela ocupação urbana, com impactos no equilíbrio ambiental e na proteção contra enchentes. Em âmbito municipal, governos nomearam secretários, inauguraram obras pontuais, muitas vezes apenas pintura de fachadas ou calçamento parcial, e distribuíram placas de inauguração. Porém, a rede de saúde pública permanece sobrecarregada, as escolas dependem de reformas superficiais e falhas no transporte público continuam sendo um problema constante. A fragilidade desses serviços tornou-se ainda mais evidente durante a pandemia de Covid-19, quando o desemprego disparou e as condições sanitárias se deterioraram. A falta de leitos, filas em postos de atendimento e a precariedade dos ambientes escolares evidenciaram uma estrutura urbana incapaz de responder à crise. Hoje, Cubatão vive um paradoxo. As estruturas se deterioraram, mas o que ficou de pé foi a carência real dos seus moradores. Na luta por melhores condições de vida nos bairros menos favorecidos, no caminho para o hospital, na escola onde as carteiras rangem, na lama que substitui o asfalto. O futuro de Cubatão depende de uma reconstrução que vá além de anúncios políticos. É preciso redesenhar a cidade a partir da base, infraestrutura completa, racional e permanente, saneamento eficaz, transportes confiáveis e, sobretudo, regularização das moradias que ocupam áreas de risco ambiental. Somente com políticas públicas consistentes e compromisso real é possível transformar os problemas em oportunidades, cuidar do mangue, garantir ruas pavimentadas, equipar os postos de saúde, revitalizar os prédios escolares e coordenar um transporte que tire a população do isolamento. Este capítulo não encerra com grandiosidade, mas aponta para uma verdade essencial. Cubatão precisa de ações tangíveis, do chão ao topo, para sobreviver ao presente e construir um futuro digno. Cubatão é mais do que um lugar no mapa. É uma cidade que resistiu ao peso da fumaça, ao som dos trens, à dor das ausências, mas que também floresceu com a força das mãos que nela habitam. É um organismo vivo, que pulsa entre as serras e os mangues, que respira pelas bocas dos seus moradores, que caminha, mesmo quando tropeça. Aqui, onde muitos só enxergaram indústrias, há histórias que atravessam o tempo. Do Sambaqui à serra, da usina à praça, da Vila Parise ao Jardim Nova República. Cubatão é feita de travessias. Travessias que não apagaram o passado, mas o transformaram em raiz. Em cada esquina, a cidade guarda uma promessa. Na trilha da antiga estrada de ferro, nas margens do Rio Casqueiro, na imponência da Serra do Mar, Cubatão é testemunha de que é possível recomeçar. Não com a grandiosidade das capitais, mas com a dignidade das pessoas comuns. A força dessa cidade está nas pessoas, na senhora que varre a calçada cedo, no jovem que pinta um muro, no técnico que conserta o ônibus escolar,
no pescador que resiste no mangue. É a população que nunca deixou o sonho morrer, mesmo quando tudo ao redor parecia desabar. Cubatão ainda enfrenta desafios profundos, mas o tempo está do nosso lado. Porque as raízes que afundam nesse solo não são só de árvores, são raízes de luta, de memória, de esperança. E é dessas raízes que pode nascer uma cidade melhor. Este documentário não é um ponto final, é um convite para olhar de novo, para escutar com atenção, para acreditar que é possível reconstruir com verdade, justiça e amor pelo que se chama de lar. Cubatão é e sempre será a cidade onde a vida resiste e onde, apesar de tudo, ainda se sonha com um amanhã. Queremos expressar nossa sincera gratidão a todos que acompanharam o documentário Raízes do Tempo. Este trabalho foi produzido com muito cuidado e dedicação por EJS Produções, contando com a valiosa colaboração histórica de Wellington Ribeiro Borges, cuja pesquisa e conhecimento enriqueceram cada detalhe dessa história. A todos que acreditam na importância de preservar e revisitar nossas memórias, o nosso muito obrigado.